Saudações. Este vídeo trata-se sobre o Tribunal Penal Internacional. O vídeo foi feito pelo Cadete Serra, Cadete Reginaldo e Cadete Mariana Costa. Foi através desses princípios que se estabeleceram de forma definitiva na normativa internacional vários princípios. São eles: da culpabilidade individual como fundamento da responsabilidade penal por ato considerado como crime pelo direito internacional, da posição e imunidades, da obediência hierárquica não excludente de responsabilidade, do devido processo legal, da legalidade e da participação no ato criminoso. O princípio da culpabilidade individual, como fundamento da responsabilidade penal por ato considerado como crime pelo direito internacional, é importante, pois até então a responsabilidade pelos crimes cabia apenas aos Estados, excluindo-se os indivíduos. Em 1950, a ONU organizou uma comissão para elaborar o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Porém, nenhuma organização permanente foi resultado dessa iniciativa. Já em 1973, segundo a Resolução número 28 da ONU, referente aos princípios da cooperação internacional na identificação, detenção, extradição e punição dos culpados por crimes contra a humanidade, ficou estabelecido que todos os países deveriam ajudar para que os responsáveis por esses tipos de atos fossem punidos. Na década de 1990, outra comissão foi organizada. Esta realizou dezenas de sessões, a fim de preparar um projeto de estatuto e até formar um comitê especial que reuniria representantes governamentais. O resultado desses encontros foi o Comitê Preparatório da Conferência de Roma. Foi somente em julho de 1998 que representantes de 120 nações reuniram-se em uma conferência na cidade de Roma e aprovaram um projeto que pretendia criar um Tribunal Penal Internacional permanente, um foro que até então existia somente enquanto ideal. Porém, é válido lembrar que a aprovação desse tratado não foi unânime. Os Estados Unidos, a China, Israel, Iêmen, Iraque, Líbia e Catar foram contrários, somados às 21 abstenções. Bom, esse Estatuto de Roma é um instrumento jurídico internacional que conta com 128 artigos, e ele não é o único. São várias as organizações internacionais relacionadas aos processos jurídicos e criminais. Ele é o fundamento documentado do Tribunal Penal Internacional. Nenhum país que adotou suas regras pode atuar sem recorrer ao que ficou acordado em Roma. Esse estatuto parte do pressuposto da existência de uma comunidade internacional. Nessa perspectiva, considera-se que existem crimes que afetam diretamente milhares de pessoas em nível mundial e chegam ao ponto de chocar de maneira profunda a humanidade. Na atualidade, 122 nações são Estados-partes, assim distribuídos. A África possui 34 países, já a América Latina e Caribe fazem parte de 27 países, os países ocidentais e outros constituem 25 países, a Europa do Leste possui 18 nações e a Ásia e Pacífico possui 18 países, constituindo os Estados-partes. O Estatuto de Roma é dividido em 13 capítulos, que por sua vez são divididos em diversos artigos. Vou falar aqui agora sobre o que aborda cada capítulo. Primeiro, ele define o que é o Tribunal Penal Internacional. Segundo, define as competências do tribunal. Terceiro, define as competências das diferentes partes não incluídas no tribunal. 4. Define a composição do tribunal. 5. Define o papel das diferentes partes do tribunal. 6. Define os princípios segundo os quais devem se desenrolar o julgamento. 7. Define as penas aplicáveis aos indivíduos declarados culpados. 8. Define os procedimentos de apelo e de revisão dos julgamentos. 9. Define os princípios da cooperação das diferentes partes com o tribunal. 10. Define os procedimentos de execução das penas. 11.
Define os princípios de funcionamento da Assembleia dos Estados-membros. 12. Define as modalidades de financiamento do Tribunal e a maneira pela qual ela pode usufruir das somas que lhe são alocadas. 13. Define a data de entrada em vigor do Tribunal, bem como a de revisão de seu estatuto. Continuidade falando sobre o que é e qual a atuação do Tribunal Penal Internacional. Inicialmente, temos a explicação do que significa o Tribunal Penal Internacional, definido no site do governo. Então, o Tribunal Penal Internacional é um organismo internacional permanente, com jurisdição para investigar e julgar indivíduos acusados de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Assim, o tribunal é um tribunal de justiça internacional. Seguindo a definição, falarei sobre algumas características. Primeiramente, esta corte é responsável por julgar pessoas, punindo crimes cometidos por indivíduos e não contra estados. Em segunda análise, temos a autonomia dos Estados-partes. Afinal, o Tribunal Penal Internacional só atua quando o processo não é terminantemente solucionado por um tribunal do Estado-parte. Ou seja, o Tribunal Penal Internacional é o último recurso, sendo preservada a autonomia dos Estados. Finalizando essa parte, o Decreto Brasileiro nº 4.388, de 2002, diz em seu artigo 1º que o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, fazendo com que o Brasil aderisse ao Estatuto e deixar nítida a função de complementariedade do Tribunal Penal Internacional. Agora falando sobre a atuação do Tribunal Penal Internacional, ele atua em crimes cometidos por pessoas de maior gravidade e com grande repercussão na mídia. Apesar de atuar punindo indivíduos, são seguidas legislações pré-estabelecidas em cada Estado-parte, não tendo acesso livre em todas as situações. E, seguindo o Decreto 4.388, os casos posteriores a 1º de julho de 2002 serão julgados, enquanto os que antecederam a essa data não serão aceitos. Assim foi mostrada o que é e como atua o Tribunal Penal Internacional. Afinal, quais são os crimes internacionais? Os crimes julgados pelo Tribunal Penal Internacional, também chamados de crimes internacionais, são divididos em 4 tipos. E para entender melhor e responder a essa pergunta, a seguir veremos cada tipo, seu respectivo conceito e alguns exemplos. O primeiro é o crime de genocídio. Esses são caracterizados por um ato que atente a um grupo de nacionalidade, religião, práticas ou raça específica, que visa o extermínio total ou parcial dele. Estão inclusos nesse tipo tentativas de assassinato de grupos religiosos que caracterizem perseguição, atentados contra a integridade física e mental de um grupo, transferências de crianças de forma forçada, seja para fins de venda ou doação, tentativas de impedir o nascimento de indivíduos e submeter grupos a condições subhumanas que futuramente irão causar morte ou grandes danos. Com esses casos, é possível observar que genocídio não se trata apenas de homicídio de indivíduos, mas também de prejuízos causados à existência e à persistência de grupos. Um exemplo de crime de genocídio julgado pelo Tribunal Penal Internacional é o caso de Augustin Bizimungu, que ocorreu em Ruanda. O genocídio ocorrido em Ruanda é considerado um dos eventos mais assustadores e emblemáticos da história. Ocorreu durante 3 meses e foi responsável pela morte de 800 mil pessoas. O território ruandense era formado e dividido por 2 etnias, os Tutsis e os Hutus. Entre eles havia um atrito muito grande, porque o poder econômico e político se concentrava apenas nos Tutsis. E um acidente ocorrido com um avião que transportava o presidente Hutu, democraticamente eleito após a independência do país, serviu como estopim para o início dos conflitos. Em 90 dias, quase 80% da população Tutsi foi morta ou saiu do país. Os casais interétnicos eram obrigados a assassinar seus cônjuges, rádios e meios de comunicação foram usados para incentivar o ódio e grupos organizados distribuíram facões aos civis. Bizimungu, que foi um dos chefes deste evento,
foi condenado a 30 anos de prisão em maio de 2011. E um fato interessante é que, enquanto ocorria esse genocídio, a FIFA organizava a Copa nos Estados Unidos. Por esse motivo, os acontecimentos em Ruanda tiveram pouco espaço nas programações dos meios de comunicação de todo o mundo. O segundo tipo são os crimes contra a humanidade. Esses são praticados no contexto de ataque generalizado ou sistemático dirigido contra a população civil, estando incluso os atos de homicídio, escravidão, extermínio, transferência forçada de uma pessoa, prisões ilegais, tortura e práticas sexuais não concedidas, bem como esterilizações não devidamente autorizadas. Como exemplo desse crime contra a humanidade, julgado pelo Tribunal Penal Internacional, temos o caso de Muammar Gaddafi, que ocorreu na Líbia. O coronel Gaddafi foi um ditador, e ele foi acusado, junto com seu filho e o seu chefe de serviço de inteligência, por ataques a civis em vias públicas, disparo contra manifestantes com armas de fogo e uso de franco-atiradores em protestos. Nesse caso, não houve condenação, mas o ditador foi morto em 2011, e a mídia acredita que o assassinato foi de autoria da própria oposição. O terceiro tipo de crimes são os de guerra. São considerados crimes de guerra aqueles que atentam contra a Convenção de Genebra. São muitos os casos que se encaixam nesse contexto, mas podemos citar principalmente deportações ilegais, ataques com objetivos de destruir os bens de uma população civil, ferir um combatente que tenha se rendido ou não tenha condições de se defender, atacar a população civil em conflito armado e privar um prisioneiro de guerra de um julgamento justo e imparcial. Exemplo de crime de guerra: existe o caso do ex-general croata Ante Gotovina. Ele foi acusado tanto de crime de guerra como crime contra a humanidade, voltados à própria população croata, em 1995. Sua acusação consiste na responsabilidade pela morte de 324 civis e soldados e o deslocamento forçado de 90 mil sérvios. Seu julgamento resultou na sua condenação por 24 anos, e nesse mesmo julgamento houve outros condenados também por esses crimes. Por fim, para encerrar, os crimes de agressão. É o quarto tipo, e ao contrário dos demais, não foi definido nos textos do Estatuto de Roma. Na verdade, sua definição aconteceu a partir de uma emenda realizada na Conferência de Kampala. Nela, é afirmado que constitui crimes de agressão quando uma pessoa ou um grupo de pessoas com capacidade de controlar as forças armadas de uma nação planeja e ou institui um ataque a outro país, prejudicando a sua independência política, sua condição territorial ou abalando sua soberania. Ou seja, constitui crime de agressão quando ocorre violação da Carta das Nações Unidas. Nem todos os países que assinaram o Estatuto de Roma assinaram também a emenda feita na Conferência de Kampala, limitando a atuação do tribunal. E como os crimes de agressão não podem ser julgados de forma retroativa, não há um exemplo de condenação pelo Tribunal Penal Internacional. Com isso, encerramos por aqui a nossa apresentação sobre o Tribunal Penal Internacional. Muito obrigada pela sua atenção.